Vez ou outra eu me sentia desmotivado na vida, então eu fazia uma série de experimentos, como tomar banho gelado, rastrear cada minuto do meu dia, acordar antes das 5 da manhã para ver se mudava alguma coisa. Mas foram algumas regras e mudanças que eu comecei a aplicar e que realmente mudaram a minha vida, e eu espero que ajudem a mudar a sua também. Regra 20-20. A primeira vez que eu escutei sobre essa regra foi num canal minimalista que eu sigo e fez bastante sentido pra mim. Na verdade, ela é a regra do vai que precisa. Não vou me desfazer desse objeto porque vai que precisa. E com essa ideia você acaba acumulando um monte de coisa, ocupando espaço mental e muitas das vezes, eu diria que 90% das vezes, você não vai usar nada disso que você guardou. E eu vou te dizer, eu fui criado com esse bordão, que a minha família, a gente morava numa casa e lá se guardava tudo no sótão, aquele espaço entre o telhado e a laje da casa, sabe? Guardava tudo ali, desde para-choque antigo de carro, correia de Havaiana, cerâmica quebrada, enfim, guardava de tudo. Eventualmente, quando a casa foi vendida, tinha tanta tralha nesse lugar que tiveram que alugar um container para se desfazer de tudo aquilo que nunca foi usado. Mas em que consiste essa regra 20-20? Na verdade, ela foi criada para a realidade ali dos Estados Unidos, em que se você tem um objeto que você está guardando para caso um dia você necessite, e você consegue arrumar um objeto desse em 20 minutos por até $20, então você não precisa daquele objeto. Você não precisa ficar guardando ele, porque vai que daqui a 5 anos, sei lá quanto tempo você vai precisar. Você simplesmente pode comprar quando você puder. Claro, sem sair comprando coisa por comprar, tudo usando bom senso. Então, atualizando para termos Brasil, eu acho que o nome dessa regra, pelo menos para mim, deveria ser 30-50. Se eu consigo um objeto desse em meia hora por menos de R$50, eu não preciso ficar guardando ele para se uma ocasião eu possa precisar. Exemplo disso são milhares de cabos, de carregadores e de coisas que você guarda na gaveta, digo você, mas na verdade eu guardava na gaveta sem ter necessidade. Aplicando isso, eu consegui me desfazer de um monte de coisa: CD, DVD antigo, cabos, carregadores, livros que vai que um dia você quer estudar aquilo ali. Não, você não vai estudar. Então eu me desfiz de um monte de coisa e consegui desocupar um espaço mental gigantesco aplicando essa regra. Já vi várias pessoas usarem essa regra também para roupas, né? Às vezes tem uma roupa com um número maior ou um número menor. Vai que você ganha alguns quilos ou que você perde alguns quilos, então é melhor deixar aquela roupa lá. Não, não é. Regra da caixa. Essa regra é para quem não consegue aplicar tão facilmente a regra anterior. Digamos que tem um objeto específico que você não tem certeza se você precisa, se você não precisa, está em dúvida se vai jogar fora ou você está com muita dó de jogar fora. Você pega uma caixa, coloca esse objeto na caixa, ou seja, separa uma caixa para objetos que você tem dúvida se joga ou não fora. Deixa essa caixa guardada por 1 ano. Se você não for atrás dessa caixa depois de 1 ano, você provavelmente nunca vai precisar desse objeto. Então, pode se sentir livre agora para se desfazer dele. Eu vi a aplicação prática dessa regra na minha vida esse ano. Faz 1 ano que eu me mudei para cá e chegaram uma infinidade de caixas das coisas que eu usava na minha casa anterior e que ficaram no depósito. E depois de 1 ano dessas coisas no depósito, eu nem senti falta delas. Então, eu acabei separando todas essas coisas. Parte dessas coisas vão pro lixo, veja só. Não tinha realmente serventia nenhuma. Das coisas que não vão pro lixo, eu vou doar, e outras coisas que eu acho que ainda tem algum valor, eu vou vender. Então, assim, era dinheiro parado, espaço mental ocupado, que agora não está mais. Regra dos 2 dias. Essa regra eu peguei de um criador de conteúdo que se chama Matt D'Avella, que também tem um canal no YouTube que foi inspiração para mim, e que é simplesmente que você não deveria deixar de fazer uma coisa que se tornou hábito por 2 dias consecutivos. É uma regra de manutenção de hábitos. Isso porque adquirir hábitos saudáveis dá um trabalhão, só que perder hábitos saudáveis ou adquirir hábitos não saudáveis é muito mais fácil. Então eu uso essa regra para vários hábitos na minha vida. Por exemplo, o hábito de fazer exercício físico. Eu quero fazer exercício físico todos os dias. Eu posso deixar de fazer exercício físico 1 dia na semana, mas jamais 2 dias seguidos. Mesma coisa para leitura e estudos. Mesmo que seja por uma fração do tempo que eu estava acostumado a fazer isso, o importante é fazer um pouco, para não perder o hábito. Regra dos 2 minutos. Se alguma atividade pode ser feita em 2 minutos, faça. É uma regra que ajuda muito contra a procrastinação, na organização e também se conecta com a regra anterior. Por exemplo, ao invés de terminar o dia com uma pilha de louça suja na cozinha, eu poderia gastar 2 minutos do meu dia lavando o prato depois que eu comi. E assim, eu poderia gastar 2 minutos algumas vezes do dia, mas aí eu não teria a pilha de louça suja. Outro exemplo, se eu não estudei ou se eu não li naquele dia, eu consigo ler pelo menos uma página em 2 minutos? Sim, então eu vou ler
ler pelo menos uma página. Exercício físico, mesma coisa. Não tive tempo de fazer exercício físico ontem. Se eu não fizer hoje, vai dar os 2 dias consecutivos. É uma coisa que eu não quero. Mas em 2 minutos eu consigo pelo menos fazer, sei lá, 20 flexões, que já é um exercício físico. Isso porque quando eu faço só 2 minutos desse hábito que eu quero manter, a probabilidade de, no final das contas, eu fazer muito mais que 2 minutos é alta. Ou seja, se eu li pelo menos uma página, pode acontecer de eu acabar lendo mais páginas. Às vezes 10 minutos, mas assim, pelo menos foi um estudo do dia, foi uma leitura do dia. Exercício físico, mesma coisa. Eu fiz 20 flexões, o corpo já está aquecido, pode ser que eu faça mais exercício. E de certa forma, os algoritmos das redes sociais usam essa regra contra a gente. Afinal, quanto tempo você acha que demora para você ver uma notificação ali no Instagram e quanto tempo você acha que você fica ali na rede depois que você vê essa notificação? A regra do lugar, que me ajuda muito quando o assunto é organização e também a não perder mais minhas coisas. Ou seja, é indiretamente uma regra de economia também. Tudo tem que ter o seu lugar na minha casa e nas minhas coisas. E depois que eu comecei a aplicar essa regra, eu conto nos dedos de uma mão as vezes que eu perdi alguma coisa que eu tinha. E geralmente isso aconteceu porque a coisa não estava no lugar que deveria estar. Então a carteira tem o lugar dela, por exemplo, na primeira gaveta do meu estúdio. Os equipamentos de câmera têm o lugar deles, ou seja, na quarta gaveta do meu estúdio. Então se tem alguma coisa na minha casa que não tem lugar, provavelmente o lugar dela não é na minha casa. A regra do com certeza ou nem a pau. Eu uso essa regra em vários aspectos da minha vida. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu analiso se aquela coisa está em todos os meus critérios de compra. Se não for com certeza, então eu não compro. Isso faz com que todas as roupas que eu tenho sejam as minhas roupas preferidas. Imagina se eu quero comprar uma camisa branca, mas ela não serve bem aqui na manga, ou ela não tem um comprimento bom, ou ela não tem um caimento bom, ou o material dela não é bom. Então ela tem que cumprir todas as características para poder entrar no meu guarda-roupa. Um exemplo recente disso é que eu estava procurando um tênis para treinar, porque eu tenho 2 tênis. Um que é para correr e o outro que é para fazer academia, ou seja, para musculação. E esse de musculação tem que ter a sola lisa, sem ser uma sola acolchoada. O meu tênis anterior, que eu comprei há mais de 10 anos, tá com furo no dedão, que eu não sei como é que aconteceu isso. E quando eu vou fazer o leg press, o meu dedão fica saindo pelo tênis. Aí, recentemente, teve uma promoção na Adidas e eu vi que tinha um tênis preto parecido com esse que eu tinha e eu queria comprar, mas o que tinha do meu tamanho já tinha esgotado. Tinha um outro que era um pouco parecido, mas ele não era do mesmo material, ele não tinha os mesmos detalhes na frente, então eu simplesmente não comprei, porque eu sei que se ele não cumprir todos os requisitos, mas na frente eu vou acabar comprando outro tênis e não vai durar 10 anos igual foi esse aqui. Um outro aspecto que eu uso essa regra é para convites e atividades em geral. Se me chama para algum lugar que eu não tenho certeza se eu quero ir ou alguma atividade que eu não tô muito afim de fazer, eu simplesmente não vou. Então se eu realmente não tiver muito afim de ir, eu prefiro não ir. Ou por exemplo, quando me pedem favores ou coisas que provavelmente eu vou me arrepender no futuro, eu consigo dizer não facilmente. E aprender a dizer não com mais tranquilidade me livrou de muita furada nessa vida, viu? No geral, todas essas regras ajudaram muito na minha vida. E se você quiser aplicá-las, eu espero que ajude na sua vida também. Uma outra coisa que pode ajudar na sua vida é você se inscrever nesse canal e continuar recebendo vídeos como esse. A gente se vê no próximo. Valeu!